Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes de Artes aqui do canal e a pedido de vocês mesmo, eu trouxe esse lindo trabalho para a gente fazer juntinhos no passo a passo. Lembrando que se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, tá gostando desse trabalho, assista os outros vídeos e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos e é claro, né, gente, deixa aquele like caprichado aí para mim saber que você está gostando do meu conteúdo. Olha só, pessoal, nesse trabalho aqui eu não vou começar fazendo fundo, tá? Eu vou começar direto aqui no meu bule, tá? Um bule bem realista, mas super fácil de fazer e você vai acompanhar o passo a passo dele juntinho comigo. Vou usar para esse bule as seguintes cores: azul cerúleo, azul inverno, azul hortênsia, depois eu entro com o branco para luz e um pouquinho do azul marinho nas partes mais escuras, tá? Olha só, eu começo com o pincel número 2, um pouquinho de aquarela silk no meu pratinho, porque eu gosto de trabalhar com a tinta levemente diluída no aquarela silk, tá? Eu começo aqui, ó, com azul cerúleo, vou passando aqui, ó, no pegador da tampa, é por aqui que eu vou começar, tá? Vou passando a tinta, espalhando bem, já entro com um pouquinho do azul inverno, fazendo a junção bem certinha com esse azul cerúleo. Aqui, ó, do outro lado desse pegador, já venho contornando com azul inverno, fazendo a junção bem certinho, tá? Misturando bem as cores. Aqui por cima já venho com a pinceladinha do azul hortênsia, bem pouquinho e misturo bem. Notem que aqui, ó, eu já vou deixando um quadradinho que vai ser o meu ponto de luz, tá? Quando a gente faz o realismo, gente, é muito importante prestar muito atenção nos pontos de luz e colocar eles no lugar certo, tá? Exatamente como tá na imagem de referência. Volto do outro lado com um pouquinho mais do azul cerúleo, espalho bem, venho desse lado novamente com um pouquinho do azul inverno para levar a tinta bem em cima do risco e contornar a minha peça. Aqui, ó, na parte de baixo também, já indo para a tampa, ó, já deixo dois pontinhos bem pequenininhos de luz, tá? Venho espalhando esse azul inverno com cuidado. Aqui, ó, bem ao meio, eu volto com um pouquinho do azul cerúleo, já vou pegando esse azul cerúleo, espalhando bem. Não posso deixar marcas, então, ó, eu preciso fazer a junção das cores bem certinho. Para isso, eu preciso trabalhar com a tinta bem úmida, tá? Não ficar esperando muito, não ficar demorando muito para passar uma cor e outra para a tinta não secar. Venho aqui, ó, com a pincelada do azul marinho para escurecer esse lado um pouquinho mais e aqui, ó, no pescocinho do pegador, eu já vou escurecendo com um pouquinho mais do azul marinho, para dar esse efeito. E olha só que bacana que já vai ficando, tá? E a gente só tá aqui, ó, no pegador da tampa desse bule. Passo essa tinta com cuidado, aproveitando que os outros dois tons estão bem úmidos ainda, né? E faço a junção bem certinha, com capricho, tá? Aqui, ó, já venho com um pouquinho do azul hortênsia. Esse azul hortênsia que eu passo aqui, ó, que eu dou essa primeira mão, gente, é mais para passar mesmo uma primeira mão de tinta aqui, tá? Depois eu venho reforçando esses pontos de luz com o branco, tá? Aqui, ó, mais um, bem pequenininho, do lado mais escuro. E por que que tem vários pontos de luz? A porcelana é muito refletora de luz, algumas, né? Algumas delas. Então, observem que esse meu trabalho aqui, ó, a luz vai aparecer em várias regiões, tá? Pontos de luz, pontos de claridade, reflexo de luz, tudo isso a gente vai trabalhar bem certinho aqui nesse trabalho. Venho preenchendo essa parte aqui, ó, com azul cerúleo, aqui na tampa já, e já vou trazendo até aqui, ó, em cima do risco. Observem bem certinho como eu vou passando, ó, o tom de azul, tampando bem a trama do meu tecido, já deixando, ó, os pontos de luz exatamente como está na minha imagem de referência, e vou
preenchendo todo esse espaço. Aqui no cantinho do lado direito, já vou deixar ó, um pouquinho onde eu vou entrar com um tom de azul um pouquinho mais claro, já venho com o azul inverno, aqui ó, fazendo a junção bem certinho. Aqui eu já posso trabalhar com o pincel um pouquinho maior, tá? Eu já peguei o pincel número 6 da 421, mas você pode trabalhar, nesse caso aqui, com qualquer pincel aí que você tenha, que você já esteja acostumado a trabalhar com ele, tá? Aqui, ó, venho passando o azul inverno, fazendo a junção aqui na parte que eu já deixei pronta da tampinha, aqui do bule, e fazendo a junção. Posso passar por cima aqui, ó, um pouquinho do tom de azul mais escuro, não tem problema, tá? Não vai tampar totalmente, porque ele é um tom mais escuro. Venho aqui, ó, bem na beiradinha, no risco, aqui, ó, já escurecendo um pouquinho mais, tá? Cuidado na hora de fazer esses contornos para não entortar a boca, o risco, tá? É muito importante cuidar sempre para esses detalhes, para não entortar a boca do elemento que você está fazendo, tá? Seja ele qual for. Tenha bastante cuidado nessa hora. Aqui, ó, para dar aquele volume, eu já entro com um pouquinho do azul hortênsia e vou pincelando. Esse espacinho que eu deixei aqui, ó, já vou preencher todo ele com azul hortênsia, já para dar, ó, uma claridade. E isso, gente, eu já vou dando bastante volume para essa tampa. Aqui, ó, no meu ponto de luz, eu vou preencher com azul hortênsia, tá? Com bastante cuidado. E depois, na hora que tiver seco, eu venho com branco, tá? Nesses pontinhos de luz. Aqui, ó, tem um detalhezinho, um relevinho dessa porcelana. Então, eu venho com um pouquinho do azul hortênsia, passando aqui com bastante cuidado, com o pincel número 2. Venho, ó, ajeitando bem certinho esse enfeite, né, aqui dessa tampa. Venho pelo lado de cima, trazendo aquele azul lá de cima, ó, e ajeitando, deixando esse enfeitezinho bem fininho, tá? Pego no meu pincel número 2 um pouquinho mais do azul marinho, vou puxando, ó, fazendo a junção aqui, escurecendo aos poucos e deixando bem certinho, ó. Eu quero dar bastante profundidade eu vou chamar de pescocinho aqui dessa tampa, tá? Já venho, ó, com mais uma pinceladinha do azul hortênsia e vou deixar, ó, os pontinhos de luz, tá? Aqui, ó, um pontinho um pouquinho maior em cima desse detalhe e espero dar uma secadinha para mim poder trabalhar com os pontos, o ponto mesmo de luz, tá? Aqui, ó, vai refletir essa bolinha ali do pegador, reflete o brilho e aqui, ó, um pouquinho do desenho dela, do formato, tá? Porque essa tampa vem, o formato dela se abre e reflete o pegador bem certinho, tá? Dou mais uma clareada aqui no azul hortênsia. E antes de eu começar a parte de baixo aqui, ó, venho com o branco, pincel 0 e já vou fazer, ó, os pontinhos de luz, tá? Bastante cuidado, vou desenhando bem certinho os pontinhos de luz. Esse aqui, ó, já é mais quadradinho, então, ó, vou passando o branco com bastante cuidado. Eu pego esse pincel 0, gente, porque ele é mais macio na hora de passar os pontos, na hora de colocar os pontos de luz, tá? Mas pode ser feito também com pincel número 2 ou com pincel 0 comum. Esse pincel aqui é bem maciozinho e ele é próprio para pintura em aquarela, tá? Ele não é muito para pintura em tecido, não. Venho aqui também, já fazendo esse ponto de luz bem certinho, vou desenhando, ó, ele exatamente como está na minha imagem de referência, tá? Como eu já disse para vocês, a porcelana reflete luz em vários, quando ela tem esse brilho, né, por fora, ela vai refletir a luz em vários lugares. Aqui, ó, nesse reflexo do pegador lá de cima, bem pouquinha tinta, tá? Porque reflete bem pouquinho.
E aqui, ó, com sujeirinha de tinta no meu pincel número 2, eu deixo um pouquinho mais claro, tá? E olha só que tampa linda que já ficou. Venho, ó, aqui para a parte de baixo agora e vou começar aqui pelo bico desse bule, tá? Continuo com as mesmas cores, mudo de pincel, aqui eu posso trabalhar com pincel número 8, da 421 ou número 6, tá? E vou trabalhar aqui com o número 8. Começo com o azul inverno, venho preenchendo toda essa parte aqui, ó, com azul inverno, tampando bem a trama do meu tecido. Já vou com esse tom de azul bem em cima do risco, já contornando o meu trabalho, tá? Aqui, ó, desenho a beiradinha aqui desse bico pelo lado de cima também, venho no meio colocando um pouquinho mais de tinta. Deixo esse espacinho, ó, sem muita tinta, venho ajeitando bem certinho. Aqui, ó, jogo um pouquinho mais, contornando a parte de cima aqui do bico. Aqui no cantinho, eu já vou entrar com um pouquinho do azul cerúleo. Já deixo aqui, ó, um espacinho que vai ser o meu ponto de luz e vou fazendo, ó, misturando esses dois tons bem certinho. Observo onde eu jogo o azul cerúleo um pouquinho mais, vou descendo com ele aqui, ó. Esse espacinho onde eu deixei sem tinta, agora eu já vou preenchendo ele aos poucos com azul cerúleo, tá? Para deixar esse efeito mesmo. E dessa forma, vou dando também volume, aquele volume arredondado aqui no bico desse bule de porcelana, tá? Escureço um pouquinho mais, faço a junção bem certinho dessas cores, venho, ó, aqui por cima com um pouquinho próximo do risco, e não exatamente em cima do risco, com um pouquinho do azul cerúleo, deixo no meio, ó, bem clarinho, um pouco mais claro, né, e bem visível, tá? Mudo de pincel novamente, pego o pincel número 2, um pouquinho do azul inverno, porque eu preciso trabalhar aqui, ó, a boquinha desse bico, a largura dessa porcelana, tem que ficar bem nítido para mim, porque a gente tá fazendo um trabalho realista, tá? Então, deixo a largura da porcelana na cor azul inverno e por dentro, ó, eu passo um pouquinho do azul cerúleo para mostrar aqui a parte de dentro desse bico, tá? Já venho com um pouquinho do azul marinho, passo aqui e faço a junção bem certinha. Venho com uma pinceladinha do azul marinho aqui por baixo também, porque eu preciso, ó, escurecer essa região aqui, porque daí vai mostrar para mim melhor a largura dessa porcelana aqui na pontinha desse bico, tá? Então, passo um pouquinho, ó, e faço a junção bem certinho. Sujeirinha do meu pincel, eu escureço, ó, mais um pouquinho aonde eu passei o azul cerúleo. Mudo meu pincel, pego o pincel número 4, venho aqui, ó, onde eu passei o azul cerúleo, bem no cantinho, no encontro do bico com o corpo aqui, ó, desse bule, e vou escurecer um pouquinho também, tá? Passo um pouquinho a tinta e faço a junção bem certinho. É aquele jogo lá, eu aproveito que a tinta tá bem úmida e espalho com movimento circular, eu faço a junção perfeita dessas cores, para não ficar mancha, tá? Volto com o pincel número 2, aqui, ó, na beiradinha do bico, passo um pouquinho do azul hortênsia, ó, bem pouquinho, porque aqui também vai ter brilho depois, tá? Já deixo os pontinhos de claridade e o pontinho de brilho bem certinho. Volto com sujeirinha de azul hortênsia para deixar essa parte aqui, ó, um pouquinho mais clara. E assim eu vou ajeitando o volume, deixando esse bico aqui, ó, com formato bem arredondado e bem volumoso, tá? Aqui, ó, deixo pelo lado de baixo, deixo um pouquinho mais claro também. Vou trabalhando com sujeirinha de tinta no meu pincel com azul hortênsia, tá? Dando com sujeirinha mesmo, só para dar uma leve claridade para mim ter bastante volume. E acreditem,
Faz toda a diferença quando a gente joga essas claridades no lugar certo. Volto com o pincel 0, o branco, e vou colocar, ó, já aqui na beiradinha do bico, o ponto de luz, bem certinho. Volto para o meu pincel número 8, azul cerúleo, vou preenchendo essa parte aqui, ó, do meio do corpo aqui desse bule. Essa parte aqui vai ser um pouquinho mais escuro, tá? É sempre importante, quando eu estou trabalhando na pintura em tecido com realismo, eu fazer todas as marcações que tem no meu desenho, tá? Onde começa uma cor, onde termina outra, os desenhos de luz, marcar os reflexos, tudo muito certinho, porque isso me ajuda na hora de colocar a tinta, tá? Aí eu já vou saber certinho até onde eu vou usar aquela cor, tá? Então, é sempre importante fazer todas as marcações que tem no risco. Vou preenchendo todo esse espaço aqui, ó, já deixando aqui um ponto de luz bem grande, que tem aqui nessa parte, e preencho, ó, todo o restante com azul cerúleo, tá? Preencho aqui, ó, já deixo o finalzinho dele levemente espalhadinho. Levo a tinta lá em cima na beiradinha e trago até aqui embaixo. Aqui, ó, com o mesmo pincel, eu já começo com o azul inverno, tá? Vou contornando aqui na parte de baixo os crisântemos e já vou fazendo a junção bem certinho com esse azul cerúleo, ó, deixando essa faixa aqui desse bule um pouquinho mais escuro. Preciso unir essas cores sem que uma entre muito na outra, tá? Só apenas fazer a junção dessas duas cores aqui na parte de baixo do bule. Esse lado aqui, vou subindo, ó, essa parte mais clara que vem de baixo, vou subindo com ela aqui, ó, até lá em cima. Aqui, ó, chego com esse azul inverno bem no ponto de luz, faço a junção aqui em cima, ó, com o azul cerúleo. Aqui eu pego um pouquinho mais do azul cerúleo e vou trabalhando, fazendo a junção bem certinha. Pego, ó, um pouquinho mais do azul inverno, vou trabalhando aqui, ó, e chegando com essa tinta bem em cima do risco. Notem que aqui, ó, eu já vou contornando esse trabalho bem certinho. Outro detalhe muito importante, gente, eu sempre tenho que levar a tinta, ó, em cima do risco, desenhando bem certinho aquele objeto que eu tô fazendo. Faço a junção sem manchas, venho aqui, ó, entro aqui um pouquinho no crisântemo, e entre o crisântemo e uma folha, capricho nos detalhes, venho, ó, com um pouquinho do azul marinho, vou usar esse pincel número 8 mesmo, tá? Escureço aqui, ó, um pouquinho mais, onde começa o bico aqui do meu bule, vou trabalhando esses detalhes, ó. Essa parte aqui, ó, eu preciso escurecer um pouquinho mais, então eu vou fazendo os detalhes. Levo pouca tinta no meu pincel, vou trabalhando aqui, ó, com sujeirinha, porque eu não posso escurecer muito, tá? Então, pego um pouquinho de tinta e vou trabalhando com sujeirinha. Aqui eu pego um pouquinho o pincel Pitois da série 423, vou trabalhar com esse número 6 aqui, ó, porque eu já quero colocar bem pouquinha tinta e deixar bem espalhadinho. Pego pouquíssima tinta no meu pincel, tá? E essa sujeirinha de azul marinho que eu tô colocando aqui, ó, vai dar volume no corpo aqui desse meu bule de porcelana, tá? Então, eu consigo espalhar melhor com esse pincel. Aqui, ó, vai ter um efeito, né, nesse bule, então eu espalho um pouquinho mais de azul. E aqui no bico, no começo do bico aqui, ó, também vou escurecer essa parte aqui um pouquinho mais, sempre jogando de sujeirinha, bem pouquinha tinta no pincel. Espalho bem e olha a diferença que eu já vou tendo no meu trabalho. Volto pro pincel número 8,
Aqui, ó, eu preciso fazer a sombra dessa alça que vai refletir aqui, ó, no corpo desse bule, tá? Então, eu venho com o azul cerúleo, pincel número 8 e vou desenhando aqui, ó. Lembra que eu falei que todos os detalhes a gente precisa riscar, fazer no desenho? Então, aqui, ó, é só seguir o risco, tá? Gasto a sujeirinha, ó, que tem no meu pincel, volto com o pincel Pituá, só para ajeitar aqui um pouquinho, ó, depois desse ponto de luz, e aqui na parte de baixo, deixar um pouquinho, bem pouquinha coisa acentuada. E olha só como que já ficou aqui, ó, o corpo aqui desse bule de porcelana. Aqui, ó, eu preciso trabalhar a beiradinha dessa porcelana, deixando bem definida a largura dela. Então, venho com o pincel número 6, da 421, o azul inverno, e vou trabalhando. Olha só, essa largura aqui, ó, desenhando bem certinho essa parte aqui da boca desse bule. Aqui, ó, eu venho contornando dos dois lados, fazendo a viradinha aqui bem certinha, e só de aqui por cima, ó, como a parte do corpo desse bule eu tinha escurecido, eu tinha feito com azul cerúleo, e aqui, ó, eu tô passando o azul inverno, olha que detalhe bacana que já dá, mostrando bem certinho já, ó, a largura dessa porcelana pra mim, tá? Então, respeito o meu desenho bem certinho. Essa partezinha que sobrou dos lados, mudo o meu pincel, pego o pincel número 2, venho com o azul cerúleo, já pego esse azul cerúleo com um pouquinho do azul marinho e venho, ó, escurecendo. Olha só que bacana que fica essa parte. Vou escurecendo com bastante cuidado, tá? Aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa, passo o azul cerúleo e já venho com um pouquinho do azul marinho bem no cantinho para dar profundidade, tá? Aqui, ó, pega um pouquinho da parte de dentro dessa porcelana, tá? Dos dois lados, pega um pouquinho da parte de dentro dessa porcelana. Como tá um pouquinho lá por trás, eu preciso escurecer um pouquinho mais. Ajeito a viradinha bem certinho. Venho, ó, com um pouquinho mais do azul inverno, fazendo a viradinha aqui com cuidado. Já venho aqui, ó, com um pouquinho do azul hortênsia para deixar essa parte aqui da tampa, ó, um pouquinho mais clara, porque ela vai pegar o reflexo do ponto de luz, né? E assim, ó, o meu desenho já fica mais definido. Estão vendo? Venho com um pouquinho mais do azul hortênsia, reforço aqui, ó, porque como ela reflete um pouquinho da claridade que vem, ó, então ela vai ficar um pouquinho mais claro aqui, ó, tá? Bem em cima do risco, bem certinho. Faço a junção, eu não posso deixar aquele risco definido, não. Agora, eu preciso vir com a claridade aqui nessa beiradinha. Eu começo desse lado aqui, ó, com o azul hortênsia, vou passando, ó, nessa beiradinha aqui, que é a largura dessa porcelana para mim, eu tenho que dar o aspecto nele de arredondado, tá? Deixando a largura da porcelana e deixando ele bem arredondado. Então, eu passo a tinta mais no meio e vou espalhando tanto para cima como para baixo, tá? Eu vou virando o meu pincel e espalhando a tinta tanto para cima como para baixo, deixando essa fitinha aqui, ó, no meio, bem mais clarinha, tá? Aqui, ó, venho com um pouquinho, limpo o meu pincel e venho com um pouquinho do azul marinho para dar um pouquinho mais de profundidade, para dar aquela impressão, gente, que a tampa tá bem encaixada no bule, tá? Deixando bem real esse bule. Aqui, ó, volto novamente com o pincel número 2, o azul hortênsia, e vou clarear essa parte aqui, ó, que é onde reflete o ponto de luz, tá? Aqui também ajeito um pouquinho mais, deixando, ó, como eu disse, só no meio dessa beiradinha aqui, essa parte mais clara,
tá? Aqui também eu vou deixar um pouquinho mais claro. Já venho aqui, ó, tampando o pontinho de luz que eu deixei aqui no cantinho. Aqui, ó, eu já posso fazer a parte da alça, tá? Para depois colocar os pontos de luz branco aqui no corpo desse bule. Venho preenchendo, ó, de baixo para cima com azul cerúleo, pincel número 4 da 421, pode ser o número 4 ou o número 8, aqui eu consigo trabalhar também com o número 8, tá? Preencho com azul cerúleo essa parte, observo no meu risco até onde eu vou levar esse azul cerúleo. Aqui, ó, já entro com um pouquinho do azul marinho. Notem, ó, que eu trabalho no cantinho com azul marinho, já puxo um pouquinho sujeirinha na sombra ali da alça e venho trabalhando aqui, ó, dando bastante profundidade aqui. Só que eu não trago esse azul marinho em cima do meu risco, tá? Porque aqui ainda vai ter a beiradinha da alça desse bule, tá? A beiradinha aqui é um pouquinho mais clara. Venho, ó, aqui com o azul inverno e já venho fazendo, ó, a beiradinha da alça aqui desse bule. Essa beiradinha, ó, com o azul inverno, eu já vou levando a tinta bem em cima do risco, completando o meu desenho. Trago ele até aqui, ó, e vou preenchendo todo o restante dessa alça com o azul inverno, tá? Me conte aí nos comentários quem de vocês vai fazer esse trabalho junto comigo, tá? E quem fizer, gente, pode me marcar que eu vou ter o maior prazer em repostar o trabalho de vocês e ajudar a divulgar os trabalhos que saem aqui das aulas do canal, tá? Então, quando vocês fizerem, podem me marcar que eu vou repostar com o maior prazer. Aqui, ó, entro aqui por cima com um pouquinho do azul cerúleo para escurecer um pouquinho mais. Venho, ó, com o pincel número 2, o azul hortênsia e já vou clareando. E olha que efeito bacana que vai dando aqui nessa alça, ó, porque ela vai parecer essa beiradinha aqui um pouquinho mais clara para mim, tá? É onde que pega mais claridade, porque mostra a largura aqui dessa alça, tá? Aqui por baixo escureço com um pouquinho do azul marinho e por cima jogo sujeirinha de tinta. Venho clareando aqui, ó, de fora a fora, tá? Essa parte aqui, ó, do meio vai ficar um pouquinho mais claro, tá? É onde eu vou entrar com a luz depois. Trago até embaixo, fazendo a junção bem certinho. Aqui, ó, venho ajeitando a tinta e essa região aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro. Aqui também, reforço bem esse lado aqui, ó, fazendo a junção. E aqui, gente, eu levo a tinta também espalhando, sem deixar aquela marcação forte, tá? Tem que ficar, ó, a largura da porcelana, mas de forma bem suave, tá? O encontro, a divisão dos tons tem que ficar bem suave. Feito isso, venho, ó, aqui embaixo com um pouquinho mais de tinta, escurecendo aqui, ó, um pouquinho mais, e vou colocando, ó, os detalhezinhos que aparecem para mim. Aqui, ó, venho com o azul hortênsia, jogo um pouquinho embaixo, um pouquinho aqui em cima, para marcar já os pontinhos de luz. Aqui, ó, vou passar o azul hortênsia. Às vezes, quando eu tô fazendo algum elemento que reflete luz, eu já deixo e já jogo direto branco, tá? Aqui, ó, eu quis fazer dessa forma para não ficar aquele branco muito forte, tá? E eu quero que ele fique meio azuladinho. Então, por isso, eu joguei o azul hortênsia primeiro. Venho com sujeirinha de azul hortênsia no meu pincel para mim deixar, ó, essa parte clara aqui por baixo um pouquinho mais visível,
tá? Só um pouquinho. E vou trabalhando, ó, com sujeirinha de tinta, fazendo esses detalhes. Pego um pouquinho de tinta, mexo bem o pincel no meu pratinho para a tinta ficar entre as cerdas do meu pincel e venho trabalhando dessa forma, tá? Aqui, ó, no bico também, vou dar um pouquinho mais de volume com o azul hortênsia e aqui, ó, na parte da frente aqui, ó, só um pouquinho a mais. E depois, ó, desse retoque com sujeirinha de tinta no meu pincel, olha que lindo que ficou já o efeito desse bule de porcelana. Venho com pincel 0, aquele próprio para pinturinha aquarela, tá, gente? Mas vocês podem estar usando, como eu já falei, o pincel 0 de vocês ou o número 2, tá? Vou retocar esses pontos de luz aqui de cima, vou fazendo esses aqui de baixo, ó, que eu deixei com azul hortênsia. Eu gosto, como eu falei, de usar esse pincel porque as cerdas deles são bem macias para passar, para dar o ponto de brilho, tá? Aqui, ó, nessa beiradinha, venho bem no meio dessa beiradinha, porque aqui, ó, eu dei o efeito da largura que essa porcelana tem, tá? Ficou bem detalhado, então ficou bem bacana, então eu vou caprichar nos detalhes. Volto aqui em cima, reforçando os pontos de luz também, com bastante cuidado. Aqui, ó, vou passar mais um pouquinho e aqui, ó, na dobrinha, na viradinha também, tá? Esse ponto de luz maior aqui no meio do corpo do meu bule, venho com o pincel número 6 e vou preencher. Como eu já expliquei para vocês, às vezes eu coloco direto o branco. Aqui, ó, eu usei primeiro o azul hortênsia, agora eu venho com branco, para ficar levemente azulado, tá? Se precisar, depois de seco, eu volto e coloco mais uma mão de tinta, tá? Mas geralmente não é necessário não, tá? Faço aqui, ó, venho desenhando esse ponto de luz com todo cuidado e olha que bacana que tá ficando só a parte do bule aqui. Só o bule no tecido, gente, já dá uma pintura linda se a gente fizer bem certinho, tá? Feito isso, eu venho novamente com meu pincel 0 e vou colocar um pontinho de luz aqui no pezinho da alça, venho aqui, ó, no meio, nessa região aqui, é onde pega um pouquinho de luz, venho com branco e vou passando e trazendo sujeirinha aqui para baixo, tá? Só clareando ela, venho espalhando. Aqui, ó, reforço novamente, porque aqui a luz pega mais intensa, mais um pouquinho, tiro a tinta de um lado do meu pincel para ficar levemente espalhadinho dos dois lados, como eu já expliquei para vocês. Aqui, ó, no finalzinho aqui de cima, um pontinho de luz e aqui embaixo também. Sujeirinha de tinta em alguns lugares, pincel número 2, eu reforço só um pouquinho a claridade, ó, bem pouquinha coisa, tá? Porque eu quero que esse bule fique bem realista e muito bonito, assim como eu falei para vocês. Gasto a sujeirinha de tinta que tem no meu pincel, dando alguns detalhezinhos, ó, só reforçando aqueles lugares onde eu deixei um pouquinho mais claro, vou ressaltando os volumes aqui desse bule, tá? E olha só que trabalho impecável. Me conte aí se você tá com vontade de fazer esse trabalho juntinho comigo. Com o pincel número 8, eu venho com mais uma sujeirinha de azul hortênsia no meu pincel e vou ressaltando aqui, ó, alguns detalhezinhos, tá? Só reflexo mesmo de luz. Esse desenho, gente, vai ficar para vocês lá no meu canal do Telegram. Isso mesmo. Não vou deixar os desenhos mais disponíveis nos destaques do Instagram, porque alguns de vocês estavam tendo dificuldade em pegar os desenhos, então criei um canal especialmente para deixar os riscos das aulas aqui do canal disponível gratuitamente para vocês, tá? Então aqui na descrição do vídeo vai ficar o link do canal lá no Telegram, tá? Para vocês entrarem e pegarem o risco. Olha só, pessoal, agora eu venho aqui embaixo para fazer as folhas e os crisântemos, tá? Eu quero fazer crisântemo amarelo para dar aquele contraste bem especial com o bule azul.
Então, vamos lá? Começo com o pincel número 6, vou usar o verde oliva, o verde grama, o erva doce e um pouquinho do verde pinheiro. Começo no cantinho com o verde pinheiro e um pouquinho já do verde oliva junto, pego as duas cores juntas no meu pincel e venho passando até aqui mais ou menos. Pego uma pincelada do verde grama, deixo um pouquinho de tinta aqui e volto aqui, ó, no pezinho da folha para contornar aqui as pétalas desse crisântemo, tá? Faço o contorno já espalhando um pouco a tinta, volto aqui na ponta da folha novamente com verde grama, vou passando já contornando o desenho bem certinho dessa folha e fazendo a junção onde eu passei o verde oliva com o verde pinheiro, tá? Deixo a ponta dessas folhas bem finas. Pego um pouquinho do erva doce. Faço uma misturinha junto com o verde grama, deixando o verde grama bem clarinho. Faço uma misturinha rápida no meu pratinho e venho preenchendo aqui, ó, deixando esse lado da folha um pouquinho mais claro. Em alguns lugares, pego só um pouquinho do erva doce e deixo ainda ó, um pouquinho mais claro. Do outro lado, vou com sujeirinha que sobra de tinta no meu pincel e dou alguns volumes nessa folha, principalmente quando ela dá essa ondulação puxando para dentro, para o meio da folha, tá? E vai ficando, ó, dessa maneira. Aqui reforça um pouquinho a claridade, aqui também, e pronto, ó. Feito isso, venho, ó, com sujeirinha de verde oliva no meu pincel e vou dando uma pinceladinha bem na beiradinha da folha, como se fosse um contorno, tá? Com um pouquinho do erva doce, faço a dobrinha, venho, ó, com um pouquinho de tinta no pincel para fazer a nervura dessa folha. Puxo desse lado que ficou mais escuro, puxo algumas nervuras, bem pouquinho. E já venho aqui, ó, fazendo a segunda folha, tá? Começo aqui pelo meio, de um lado, vou puxando o verde pinheiro com um pouquinho do verde oliva, coloco mais verde oliva do que verde pinheiro nessa segunda folha, para ela já ficar com um tom de verde um pouquinho diferente. Notem que essa daqui, ó, eu deixo a tinta mais no meio e aqui, ó, na beiradinha da folha, eu já venho com verde grama. Tá? Do outro lado, vou fazendo a mesma coisa, porque eu quero que o meio dela fique um pouquinho mais escuro, tá? Porque essa folha aqui está mais de frente. Venho com um pouquinho do verde grama e do erva doce, faço uma misturinha bem rápida no meu pratinho e venho completando aqui, ó, da ponta da folha, vou puxando essa mistura clarinha para o meio da folha, para o pezinho dessa folha. Faço a junção bem certinho, sem tirar aquela marcação mais escura que eu deixei no meio. Ajeito aqui, ó, a pontinha dessa folha, deixando bem fininha e vou fazendo a junção, unindo bem certinho esse tom mais claro de verde com o mais escuro do pé da folha. Aqui, ó, nas ondulações, venho com um pouquinho do erva doce, deixando um pouquinho mais claro também. Aqui, ó, reforço um pouquinho mais, porque eu quero deixar essas partes aqui, ó, um pouquinho mais claro, sem tirar a marcação mais escura que eu deixei no meio. E aqui, ó, também passo um pouquinho de tinta. E olha que já ficou diferente uma folha da outra e bem bacana. Aqui, ó, faço a nervura com bem pouquinha tinta na pontinha do meu pincel. Venho aqui, ó, só um retoque e deixando um pouquinho mais escuro, sobreponho com um pouquinho mais de erva doce, uma folha em cima da outra e pronto. Aqui, ó, já adiantei essa folha, porque ela é pintada da mesma forma das outras duas. Venho, ó, com o pincel número 2, um pouquinho do verde oliva e o verde grama e vou fazendo gotinhas, meia lua por cima, puxando a tinta para baixo, meia lua por baixo, puxando a tinta também para baixo. Faço duas gotinhas, uma maior, uma menor. Venho aqui, ó, faço uma gotinha escorrendo, puxando, ó, acompanhando o movimento da folha. Aqui, vou fazer mais uma gotinha também, bem certinha, e uma menorzinha aqui do lado. Pouquinha tinta no meu pincel.
Venho com a misturinha de verde erva doce com um pouquinho do verde grama, dou uma clareada aqui pelo lado de baixo, faço isso em todas. Venho ajeitando bem certinho, pincel zero, um pouquinho do branco, coloco o pontinho de luz sempre na mesma direção das gotinhas, e as gotinhas, gente, tem que acompanhar o movimento do meu elemento onde ela está, tá? Eu não posso fazer a gotinha escorrendo para um lado, sendo que a folha faz outro movimento, tá? Eu tenho que prestar bem atenção nisso também. E agora, eu já venho, ó, aqui para os crisântemos. Eu começo por esse aqui que tá lá por trás, e por ele estar lá por trás do meu bule, ele vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Então, eu começo aqui, ó, com caramelo. Pego um pouquinho de tinta, coloco no meu pratinho, dou uma diluída nessa tinta no Aquarela Silk. E venho aqui, ó, com bastante cuidado, contornando a minha chaleira aqui de porcelana, tá? Já passo aqui, ó, pegando junto com um pouquinho do amarelo gema, pegando junto com esse caramelo, e vou trabalhando essa parte aqui, ó, deixando esse lado um pouquinho mais escuro, tá? Aqui, ó, já dou uma pincelada no amarelo gema e vou completando o copo, eu vou chamar assim, aqui desse crisântemo. Vou preenchendo toda essa parte bem certinho, tô usando o pincel número 8 da 421. Aqui, ó, no miolinho, venho novamente com caramelo. Pego junto com esse caramelo um pouquinho do siena natural e aqui por fora, ó, já venho com amarelo gema. Notem, ó, que eu não deixo risco reto, sempre deixo algumas pontinhas de pétalas aparecendo bem definidas no tecido branco. Aqui pego mais um pouquinho do siena natural com o caramelo e finalizo aqui, ó, pegando mais amarelo gema, tá? Faço a junção dessas cores bem certinho. Aqui, ó, venho com um pouquinho do vermelho escarlate, para mim poder dar uma profundidade nessa região aqui, ó. Essa parte, gente, é bem parecido com o cálice da rosa, tá? Eu passo o vermelho, ou vocês podem usar até o cerâmica aqui, também dá certo, tá? Passo e vou esfumando, clareando, tanto para fora, para beiradinha das pétalas, como para dentro do copo, tá? Venho aqui, ó, na boquinha, vou fazer a mesma coisa. Pego um pouquinho do vermelho escarlate junto com o vinho, porque eu preciso escurecer. Aqui, ó, é um pouquinho diferente da rosa, porque eu já faço risquinhos, estão vendo? Isso vai facilitar na hora de eu fazer as pétalazinhas do meu crisântemo, tá? Puxo, ó, um pouquinho, e aqui, ó, no cantinho, eu escureço um pouquinho mais, com vermelho, escarlate e um pouquinho do vinho. Venho, ó, com um pouquinho do amarelo canário, coloco o amarelo canário no meu pratinho, coloco junto um pouquinho, só uma pinceladinha do amarelo ouro, tá? Essas primeiras pétalas aqui, ó, eu sujei o meu pincel de amarelo, venho para o siena natural e vou pincelando com siena natural. Por que que eu faço isso? Para dar a impressão daquelas pétalazinhas bem fechadas, porque o crisântemo é uma flor bem fechadinha. As pétalas menorzinhas formam o miolo. Então, eu venho trazendo das pétalas mais escuras do miolinho, vou clareando conforme elas vão aparecendo mais, tá? Conforme elas vão aparecendo mais, eu vou pegar essa misturinha de amarelo canário com um pouquinho do amarelo gema que eu fiz e venho pincelando. Eu tô usando o pincel número 6 da 421, eu vou fazendo pétalazinhas meia viradas, como se fosse uma vírgula, tá? Aqui, ó, pego um pouquinho mais do amarelo canário e venho pincelando já essas pétalas da beiradinha,
ó, elas têm que ficar bem visível e uma pétala já tem que ir passando por cima da outra, pegando no final da outra, para dar a impressão que elas estão bem encaixadinhas, tá? O crisântemo é uma flor muito bonita e é fácil de fazer, tá? Só tem que prestar bem atenção nesses detalhes e fechando bem a boquinha aqui, ó, dessa flor para ficar bem bonito e bem parecido com a flor real, tá? Aqui, ó, já vou passando para o outro lado também, vou pincelando cada pétalazinha com muito cuidado. O crisântemo, gente, é formado por muitas pétalazinhas finas. Então, eu trabalho com o pincel meio de ladinho, seguro firme, ele meio de lado, para que a largura do pincel já fique bem certinho uma pétalazinha, tá? E vou fazendo movimentos meio levemente arredondado, tá? Para seguir o desenho aqui, ó. Aqui, ó, pelo lado de fora, as últimas pétalas aqui de baixo, eu puxo ao contrário. Venho com mais amarelo ouro, ou mais amarelo gema, perdão, na misturinha com o canário e vou puxando pétalazinhas, ó. Essas daqui, ó, bem por trás do bule, eu vou jogar um pouquinho do siena natural junto, para elas ficarem, ó, aparecerem bem pouquinhas. Essas daqui, ó, aparece só o pezinho delas. E eu tenho que fazer com que pareça que elas estão saindo de dentro dessa profundidade que eu dei aqui, fazendo o cálice, tá? Aqui, ó, do outro, no lado de baixo, já saindo aqui de trás do bule, eu começo a clarear essas pétalas, tá? Deixo aqui, ó, embaixo por enquanto, volto aqui, ó, na beiradinha, na boquinha da flor. Como eu fiz as pétalazinhas pequenas, chegou a hora de eu começar a mostrar mais as pétalas que vão ficando mais na frente, né? Daquelas pequenininhas, ó, do interior do miolinho. Então, eu vou clareando. Aqui, ó, dou uma pincelada na pétala da beirada e venho fazendo pétalazinhas aqui por cima. Notem, ó, que essa segunda carreira de pétala aqui na beirada, na boquinha dessa flor, já começa, ó, a pegar um pouquinho por cima dessas primeiras que eu fiz. Estão vendo, ó? Pega um pouquinho mais do amarelo canário. E agora, eu começo a colocar, junto com esse amarelo canário, um pouquinho do amarelo bebê. Porque essas pétalas aqui da frente, elas estão mais visíveis. Então, elas vão ficar mais claras. E ficando mais clara, elas vão dar mais volume na minha flor, tá? Dá aquele arredondado mesmo. Aqui, ó, ajeito um pouquinho melhor essas pétalas, venho aqui puxando, ó, essa da beirada, e aqui eu começo a fazer, ó, aquele movimento um pouquinho ao contrário, porque eu preciso, ó, deixar ela mais aberta, essa carreira de pétala aqui, ó, a última carreira de pétala aqui de fora, ela tem que se abrir mais, tá? Então, eu começo a fazer o movimento, ó, ao contrário, tá? Com bastante cuidado, eu vou fazendo, ó, pétala a pétala. E essas pétalas aqui eu posso deixar elas um pouquinho mais largas também, pouquinha coisa, gente, porque as pétalas do crisântemo são finas, tá? Então, eu venho pincelando com cuidado, sempre da largura do pincel, tá? Aqui, para fazer a pétala do crisântemo, eu não posso usar um pincel muito grande, não, tá? Esse aqui que eu tô usando é o número 4, mas o meu é bem velhinho, tá? Então, por isso, ele fica mais estreitinha, as pétalas ficam mais estreitinhas. E eu sempre vou trabalhando, como eu disse para vocês, com o pincel de ladinho, tá? Para ficar da largura do meu pincel, mas ele sempre trabalhando com ele de lado. Observem que sempre, ó, todo o movimento que eu faço, eu sempre tô com o pincel de ladinho para fazer o crisântemo. Aqui, ó, eu preciso fazer várias pétalazinhas nessa parte onde eu dei profundidade. Então, eu misturo um pouquinho do amarelo canário, coloco perto o amarelo gema, venho refazendo, ó, algumas pétalazinhas. Aqui, gente, eu posso até deixar
um pouquinho mais forte de tinta, sabe? Sobrando um pouquinho de tinta, porque na hora que secar, vai ficar bem visível pétala sobre pétala, tá? Algumas, ó, eu pego com um pouquinho do amarelo bebê para deixar um pouquinho mais claro, sempre trabalhando com a tinta de um lado só do meu pincel e levando ele sempre de ladinho, trabalhando com ele sempre de ladinho. Observem, ó, que às vezes eu volto com a tinta e refaço algumas pétalas. Aqui, ó, vou passar algumas pétalas por cima dessas últimas pétalas aqui que abre a flor. Então, eu posso pegar algumas aqui por cima, ó. Elas têm que ficar diferenciadas, um pouquinho mais clara, para mostrar mesmo que elas estão por cima. Elas são pétalas mais ressaltadas, né? Que estão mais à frente, tá? E vou fazendo, ó, várias pétalazinhas menores, chegando, ó, até aqui no final dessa profundidade. Aqui, ó, refaço algumas. No crisântemo, gente, a gente sempre tem que estar retocando as pétalas que já foram feitas, tá? E aqui, ó, no finalzinho, as pétalas vão aparecer mais de frente, né? Então, ó, retoco algumas aqui, venho, ó, com mais um pouquinho do amarelo bebê, pego aqui, ó, junto com o amarelo canário e vou retocando, tá? Só refazendo mesmo o mesmo movimento, deixando algumas pétalas um pouquinho mais claras para elas ressaltar, para elas ficarem mais visíveis. Vou retocando apenas, ó, para elas aparecerem mais, tá? Apenas isso. Refaço algumas aqui, ó. Notem que elas ficam um tom de amarelo um pouquinho mais claro. Venho aqui ajeitando essas da beirada também. Refaço algumas que pega aqui por cima e vou pincelando ó, dessa forma. Aqui, ó, essas pequenas que aparecem aqui já dando profundidade, dou um retoque também nelas. Essa daqui também. Aqui vou deixar um pouquinho mais clarinhas e pincelo, ó, um pouquinho indo pro miolinho, ó, bem pouquinha coisa. Aqui, ó, essa que tá saindo de trás, ó, do meu bule também, dou um retoque. E pronto, ó. Se necessário, depois de seco, eu volto e faço um reforço. Retoco mais um pouquinho, tá? Se necessário. Mas como eu trabalho com bastante tinta, não às vezes eu não retoco depois de seco, não. Às vezes não é preciso, tá? Porque enquanto tá assim, ó, eu vou colocando tinta, tá? Aqui eu vou colocar mais um pouquinho, deixando, ó, essa pétalazinha mais visível, né? Reforço já aqui, ó, antes de secar mesmo, eu já vou retocando, tá? Para não precisar ficar trabalhando, ficar colocando muita mão de tinta depois da pintura já seca, tá? Eu prefiro fazer isso, e retocando enquanto a tinta ainda está um pouquinho úmida, tá? Eu acho que funciona melhor assim. Aqui, ó, refaço mais algumas aqui, só com sujeirinha do amarelo bebê, para deixar esse lado aqui dessa flor um pouquinho mais claro. Ajeito aqui, ó, as pétalazinhas menores que vão indo pro miolo. Aqui também refaço algumas, ó, onde eu ver que há necessidade de colocar ainda alguma pétalazinha, eu vou colocando, tá? Aqui, ó, onde eu dei profundidade, eu coloco alguns pontinhos, porque a pétala vai aparecer bem de frente para mim. Então, ela só aparece a largurinha dela, tá? Aqui, ó, reforço essas daqui um pouquinho também. Essa daqui mais um pouquinho e pronto. Já venho para esse outro crisântemo. Esse daqui vai ficar um pouquinho mais claro, porque ele tá bem na frente, bem na direção do ponto de luz. Então, eu vou começar ele com o amarelo gema. Então, preencho toda essa parte com o amarelo gema. Posso já fazendo a pontinha das folhas. Aqui, ó, entro um pouquinho em cima do bule. Venho aqui, ó, do outro lado, fazendo também a pontinha das pétalas. O crisântemo é interessante eu não fazer risco reto, tá, gente? Sempre quando eu tô dando a primeira mão de tinta, eu já deixo, ó, a pontinha
das pétalas. Não preciso fazer certinho, porque depois eu ainda vou refazer, mas eu já deixo, ó, não deixo risco reto, sempre deixo pontudinho para simular já as pétalas, tá? Venho com um pouquinho do vermelho escarlate. Notem que aqui eu vou começar a escurecer, ó, com vermelho escarlate. Passo aqui no miolinho e vou espalhando bem. Venho aqui, ó, mais ou menos no cálice, como se fosse o cálice para fazer uma rosa, e vou espalhando, tá? Venho com caramelo por cima, passo aqui, ó, e espalho, já fazendo os risquinhos para fazer as pétalas depois. E aqui embaixo, a mesma coisa, tá? Passo um pouquinho de siena natural por cima e vou puxando, ó, mais um pouquinho de siena natural com o pincel sujo do vermelho, ó, vai dar uma cor bem bacana, tá? Dou mais profundidade aqui, ó, no meio e vou puxando, ó, completando o círculo nas laterais, tá? Puxando, espalhando essa tinta tanto para cima como para baixo. Como vocês estão observando, ó, até essa parte aqui é bem parecido com a rosa, tá? Aqui eu vou passar um pouquinho mais de amarelo, aumentando um pouquinho mais essa parte aqui e puxo também em cima do bule, tá? Aqui, ó, na beiradinha, na boquinha da flor, eu preciso escurecer um pouquinho mais. Então, eu venho com um pouquinho do vinho, pego esse vinho junto com o siena natural e vou passando aqui, ó, vinho puro, vou passando e puxando, ó, pra já dar a impressão de deixar um pouquinho escuro onde eu vou fazer as pétalazinhas. Aqui no meio, bem no meio também, eu acentuo um pouquinho para dar mais profundidade. Aqui, ó, na mesma direção, como eu falei, esse aqui tá bem mais claro, então eu já vou trabalhar com duas cores, o amarelo canário e um pouquinho do amarelo bebê. Às vezes eu coloco junto um pouquinho do amarelo gema, tá? Vou começar aqui, ó, no miolinho, com um pouquinho do amarelo gema, fazendo as pétalazinhas lá do comecinho do miolo, tá? Onde elas estão bem fechadinhas e formam o miolo. Então, ó, vou dando pontinhos, tá? Com o pincel número 2, dou alguns pontinhos. Depois eu vou começando a puxar para fazer as primeiras pétalazinhas bem pequenas, porque aqui eu quero dar a impressão do miolo bem fechadinho, tá? Aqui, ó, do lado de cima do miolo, eu começo a puxar as primeiras pétalas, ó, um pouquinho maiores. Então, nesse amarelo gema, eu vou colocando um pouquinho do amarelo canário e vou puxando. Aqui, eu já puxo a primeira pelo lado de fora, pego uma aqui por dentro, ó, e vou puxando, fazendo um movimento meio arredondado, tá? E sempre tem que dar a impressão que uma pega por cima da outra, tá? Essa é a beleza dessa flor. É a gente deixar ela o mais parecida com real possível, tá? Venho, ó, pincelando aqui, ó, com amarelo canário, pego junto com um pouquinho do amarelo gema ainda para essas primeiras pétalas maiores aqui ficar um pouquinho mais amareladas e venho pincelando, ó. Aqui, ó, já vou puxar um pouquinho mais, fechando a boquinha aqui dessa flor. Pego mais um pouquinho de tinta, venho com o pincel, com a tinta bem na pontinha do pincel e trabalhando com ele sempre de ladinho, tá? Aqui, ó, já pego com um pouquinho do amarelo canário, venho, ó, fazendo as primeiras pétalas de fora, volto aqui em cima, reforço um pouquinho, venho aqui do outro lado e já vou pincelando também, começando a fazer, ó, um movimento ao contrário para fazer as primeiras pétalas que vão fazer essa carreira de pétala por fora aqui da flor, né? Que abre a flor. Aqui, ó, venho novamente pincelando, sempre deixando o pincel bem de ladinho e na hora de finalizar a pétala aqui, ó, dá a impressão que ela tá saindo lá da profundidade, eu deixo a mão bem suave para ficar bem fininha o finalzinho da pétala, tá? Aqui, ó, já começo por cima do bule. E aqui eu tenho que colocar um pouquinho mais de tinta para tampar bem o tom de azul.
Aqui, ó, eu preciso deixar a pontinha, o finalzinho da pétala bem fininho também, tá? Não muito, um pouquinho fino. Coloco um pouquinho de amarelo bebê nessa última, já volto aqui, ó, para fazer uma pétala, ó, por cima dessas de onde eu comecei a virar. Aqui, ó, já vem com mais uma mais clara por cima e vou pincelando, ó. Vou fazer, gente, exatamente o mesmo movimento, o mesmo trabalho que eu fiz na primeira flor, tá? Só teve uma diferencinha leve de tom na base, que eu deixei o crisântemo, o primeiro crisântemo, um pouquinho mais escuro, um lado, porque ele estava lá por trás do bule, tá? Continuo, ó, com um pouquinho do amarelo bebê e o amarelo canário, já venho trabalhando essas pétalas aqui, ó, que pega mais claridade, tá? Venho aqui para essas de fora, essa última carreira aqui de pétala, né? As últimas pétalas aqui, ó, e vou fazendo, ó, delicadamente cada pétala, cada pincelada. Crisântemo é uma flor muito linda e que não é tão pintada, né? E quando a gente... Porque ela dá um pouquinho de medo por causa desse miolinho dela que tem que ser bem fechadinho. Mas como vocês estão acompanhando aqui, ó, com alguns cuidados, ó, é uma flor fácil de fazer. E no final vocês vão ver como que ficou bonito esse trabalho, tá? Aqui, ó, venho fazendo pétalas, ó, pegando um pouquinho em cima dessas últimas aqui, sempre respeitando o lado que entra claridade e que vai ficando mais claro. Essa flor tá bem de frente à claridade, né? Então, ela toda vai ficar um amarelão, assim, mais claro do que a primeira ali, tá? Aqui, ó, venho já fazendo essas pétalas finais aqui, vou puxando com bastante cuidado. Venho com um pouquinho mais do amarelo gema, porque essas aqui, ó, fica um pouquinho mais amarelado, porque a folha faz um pouquinho de sombra nelas aqui, tá? Aqui, ó, faço pegando, começando lá por trás da folha e finalizando aqui, ó, onde eu dei profundidade. Aqui também. Ajeito essas pétalas aqui, deixo elas um pouquinho mais visíveis, venho com um pouquinho do amarelo canário por cima, só para dar uma visão maior nelas. Venho com um pouquinho mais do amarelo canário e já vou reforçando, ó, já vou retocando algumas pétalas. Aqui também, já vou fazer mais uma, aqui. Passo a tinta uma vez, volto novamente na mesma pétala, ajeitando e deixando ela um pouquinho mais forte, tá? Aqui, ó, venho ajeitando essas últimas pétalas aqui do final. Já venho aqui, ó, do outro lado com um pouquinho de amarelo canário e amarelo bebê, fazendo as pétalas aqui, ó, que pega bem na profundidade aqui. E aqui elas começam a ficar bem de frente, então só aparece, ó, o risquinho com a largura delas pra mim, tá? A visão dela olhando de frente. Reforço aqui, ó, essas que pega por cima do bule aqui para ficar bem amareladas, para não ficar aparecendo o azul, né? Preciso deixar as pétalazinhas bem visíveis. Reforço aqui um pouquinho essas últimas aqui também. E pronto. Aqui, ó, eu venho, eu observo se eu precisar retocar essa que tá lá no canto ou essa aqui do início, eu reforço, tá? Eu não vou mais mexer nelas porque eu acho que já tá bom. Aqui, ó, eu venho fazendo talinho, tá? Essa flor que tá lá por trás começa lá por trás do meu bule, o talinho dela vem de lá de trás, ó, ele não tá aqui na frente, tá? Então, eu trago ele, ó, de lá de trás, como ela tá meia voltada pra frente, fez uma curva e vai sair aqui, ó, a pontinha do talinho. Então, venho com as mesmas cores que eu usei para fazer as folhas, vou usar um pouquinho do verde oliva, verde grama e o erva doce, tá? Essa daqui, ó, essa flor que tá na frente, já vai aparecer bem aqui na frente. Então, eu começo o talinho aqui, passo por trás da folha e dou uma curva, ó, bem suave nele aqui. Continuo, ó, talinho, gente, eu sempre gosto de fazer a mão livre com o pincel mesmo, tá?
trago ele aqui, ó, pegando um pouquinho em cima do bule e trazendo até aqui. Dou uma abertura aqui, ó, no finalzinho dele, abro um pouquinho aqui, ó, preencho, ó, no meio com erva doce, faço a junção bem certinho para ficar um tom de verde bem clarinho. E para fazer, ó, o miolinho desse talinho, passo um pouquinho mais de erva doce. Aqui, ó, um pouquinho do verde oliva, venho contornando e pego uma pinceladinha, ó, e faço o miolinho desse talinho com verde oliva, tá? Ajeito bem certinho e um pouquinho mais de tinta. Ajeito esse daqui também. E aqui, ó, para fazer o talinho das folhas, eu preciso, ó, para fazer o cabinho das folhas, eu preciso de mais um talinho. Falei errado. Então, puxo aqui, ó, um talinho para as folhas. Faço uma leve viradinha nele ao contrário, para cima, e puxo mais um talinho para essas duas folhas, ó, que estão no meio da flor, tá? Aqui, ó, vou abrir ele um pouquinho também, deixar um pouquinho mais grosso, sempre trabalhando com o verde oliva e um pouquinho do verde grama, ajeito bem certinho. Aqui, ó, a pontinha dele, deixa um pouquinho mais larga. Verde oliva puro, venho, ó, com mais um pouquinho, desenhando esse talinho bem, deixando ele bem retinho. Venho com sujeirinha do erva doce para clarear um pouquinho, ó, no meio do talinho. Clareando bem no meio, gente, eu deixo ele bem arredondadinho e dou volume nesse talinho, tá? É por isso que às vezes a gente joga claridade bem no meio, tá? Que é para dar aquele efeito de arredondadinho. Coloco um pouquinho mais do erva doce aqui e venho puxando para cima. Aqui também coloco mais um pouquinho para deixar um pouquinho mais visível e nesse do canto também. Aqui, ó, no cantinho, jogo só um pouquinho, ó, bem pouquinho, tá? Já volto com o pincel ajeitando para ficar bem suave. Olha só, depois de fazer esses talinhos aqui, eu posso fazer, para agregar mais beleza ao meu trabalho, algumas pétalazinhas caídas aqui, ó, sobre a mesa, tá? A gente não fez mesa aqui, mas aí vai dar a impressão que está assim em cima da mesa. Então, ó, pego um pouquinho do amarelo gema com amarelo canário e puxo, ó, algumas pétalas. São pétalas que caíram da flor, né? E vocês vão ver que beleza que fica isso, gente. Então, coloco algumas espalhadinhas, não pode ser muito, tá? É apenas algumas. Eu venho com o pincel número 4, da 421. Eu vejo bem certinho de que lado que tá a minha claridade, a minha luz, e venho colocando sombra, ó. Vou colocar nos talinhos primeiro, bem pouquinho com caqui. Vou jogando tinta bem de pouquinho, porque essa sombra tem que ficar bem suave. E venho colocando, ó, em todos os talinhos, tá? Aqui, ó, também nesse talinho aqui para folha. Nessas pétalazinhas também vou colocar uma sombra bem pouquinho, porque elas caem em cima da mesa, ó, e projeta a sombra, né? Então, ó, puxo de um lado, bem pouquinho, e vou puxando, ó. Gente, olha que beleza que fica isso. Aqui, ó, como ela tá bem de frente, a sombra, ó, vai do outro lado, aqui também e aqui, ó, bem suave, tá? Mas isso dá um destaque todo especial no elemento. Aqui eu vou fazer, jogar só um pouquinho de sombra nessa folha e nessa aqui de cima também, só sujeirinha de tinta. E olha que bacana que fica, tá? Como essa flor aqui, ó, tá bem à frente, ela não vai refletir, não vai lá no bule, tá? Aqui, como eu falei, eu não vou fazer fundo, eu só vou colocar um stencil. Então, eu esperei meu trabalho secar um pouquinho, venho com uma fita crepe fazendo a marcação, já fiz a medida aqui toda certinha, tá? Para ficar na mesma altura. Vou usar esse stencil aqui, ó, para fazer um fundo, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a referência desse stencil bem certinho e o contato para quem quiser comprar desse stencil, tá? Então, leiam, gente,
sempre a descrição do vídeo, porque é aqui que eu deixo as cores e as referências dos stencils que às vezes eu uso, tá? Continuo com cinza, pego o meu pincel Pitois da série 452 e venho pincelando. Eu quero bater esse stencil aqui, mas com suavidade, não é para ficar muito forte, tá? Por isso que eu tô usando a cor caqui diluída, para ficar claro mesmo, não quero que fique muito forte não. Quando eu for passar aqui, ó, atrás do crisântemo, tomo todo cuidado para não entrar com esse caqui em cima das pétalas, tá? Esse stencil tem que dar a impressão de estar lá por trás das flores, lá por trás do meu bule de porcelana, tá? Então, chegando próximo aqui, eu tomo todo cuidado, tá? Aqui, ó, posiciono do outro lado do bule, atenção para fazer aqui, ó, por dentro da alça. Quando eu vou fazer bem perto do elemento aqui, eu posso até pegar um pincel menor da série 421 e contornar, tá? Eu sempre faço isso. Aqui, ó, venho novamente preenchendo bem certinho toda essa parte aqui do stencil, tá? Bem simples. Feito isso, olha só. Retiro a fita aqui, ó, com todo cuidado. Vejo, ó, se eu preciso ajeitar aqui, ó, algum lugar. E o trabalho todo concluído fica dessa maneira, tá? Como eu falei, gente, um trabalho realista, um bule lindo, maravilhoso, feito no passo a passo, com todo carinho para vocês, tá? Lembrando que o risco desse trabalho vai ficar para vocês de forma gratuita lá no meu canal do Telegram e o link do canal vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? Então é só você acessar o canal, entrar para o grupo, tá? Para receber os riscos dos trabalhos que eu vou estar postando aqui. Eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até o próximo.